Olá, mulheres abençoadas, bem-vindas a mais um vídeo. É um prazer ter você aqui. Hoje nós vamos continuar falando sobre as colunas que uma edificadora precisa levantar dentro da edificação do seu lar, para que esse lar seja um lar sólido, alicerçado no Senhor Jesus. Nós já falamos sobre uma das colunas, que é a sabedoria. Falamos sobre os princípios que nós precisamos colocar em prática na nossa vida para que a gente adquira a sabedoria, que são a obediência, a honra e o perdão. E se a gente colocar isso em prática, a gente vai conseguir adquirir sabedoria na nossa vida, porque nós precisamos dela como uma aliada, uma amiga, uma irmã, companheira nessa missão que nós temos de edificar o nosso lar. Como a palavra diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Precisamos ser sábias para conseguirmos edificar a nossa casa. Não há como edificar uma casa sem a sabedoria do Senhor. Então, a primeira coluna, que é a sabedoria, está aqui no canal, tudo que você precisa saber sobre isso, tudo aquilo que o Senhor compartilhou comigo e eu compartilhei com vocês. Assistam esses vídeos que eu sei que vão abençoar muito a sua vida se você ainda não assistiu. Mas vamos para a próxima coluna que nós devemos levantar dentro do nosso lar. Essa coluna também é muito importante, como todas as colunas, né? Não tem como a gente ter uma coluna dentro do nosso lar que não seja importante. Se a gente tirar uma delas, a casa vai ficar, né, tombando. Então, nós precisamos realmente erguer essas colunas dentro do nosso lar. E essa outra coluna que nós vamos falar hoje é a submissão. Eita, palavrinha polêmica, né? Nos dias de hoje, então, falar de submissão causa até arrepio em muita gente. Mas o que é a submissão à luz da palavra? Será que a submissão é aquilo que nós estamos acostumados a ouvir mesmo? Não sei qual o entendimento que você tem sobre essa palavra, mas hoje eu creio que o Senhor vai trazer esclarecimento para o seu coração e você vai entender como essa coluna ela é realmente fundamental e importante dentro da edificação do nosso lar. Então, para a gente começar, eu queria falar com vocês sobre o significado da palavra submissão. Se a gente for no dicionário, vão haver alguns significados lá. Dentre eles, eu separei dois, que diz o quê? Disposição para obedecer e docilidade. Docilidade é o que me chamou a atenção. E se a gente for ver o que significa docilidade, o dicionário diz que é qualidade de quem é dócil. Aí a gente já se aprofunda mais. E que é uma pessoa dócil. Não é o que é ser dócil. O dicionário diz que é uma pessoa que apresenta temperamento fácil, brando. Ou seja, a gente saiu de submissão e foi parar em doce, né? Uma pessoa dócil. E uma pessoa dócil é uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa branda. Ou seja, quando a gente vai ver o significado de submissão e a gente chega a essa conclusão, a gente se depara que essa é a realidade da Bíblia em relação a essa palavra. É isso que Deus está falando quando ele diz que a mulher ela tem que ser submissa ao seu marido, ela tem que ser uma mulher fácil de lidar, uma mulher branda. E muitas vezes isso nos impede de construir um relacionamento sólido porque nós não somos essas mulheres. Estamos longe de ser essas mulheres. E para isso eu queria abrir com vocês a Bíblia em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22, que diz assim: Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido. Gente, eu amo essa versão. Vocês já sabem que eu amo, é a versão A Mensagem. Ela tem um contexto tão mais fácil de compreender e tão adequado e apropriado para os nossos dias, né? Que a gente entende de forma tão mais prática. E ela diz o seguinte: Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho e não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. Gente, isso é tão lindo, isso é tão precioso. Aqui nós vemos que a palavra do Senhor compara o relacionamento de Cristo com a sua igreja com o relacionamento
de um homem com uma mulher, o casamento, né, de homem e mulher. Então a gente tem aqui um parâmetro para seguir no nosso casamento. E aqui mostra o papel que cada um exerce nesse relacionamento, né? E aqui nós, como esposas, nós ficamos aqui no lugar da noiva de Cristo, da igreja de Cristo. E como é que Cristo requer o comportamento da sua igreja? A outra versão, diferente dessa daqui, nesse mesmo versículo, ela diz que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E se a gente for ver, isso faz todo o sentido. Se a gente for estudar até biologicamente, né, as competências do homem, as competências da mulher, a gente vê que o homem, ele é um ser mais pensante, mais racional. O homem é melhor para tomar decisões. Nós mulheres somos muito emocionais, né? A gente age muito com o coração, com a alma e não com a razão. Então, por isso, Deus colocou o homem para dar esse equilíbrio, né, nesse relacionamento. O homem fica lá como o cabeça. Isso não quer dizer que o homem seja superior à mulher. Eu já vou falar disso mais para frente. Mas ele está em uma posição diferente. E a mulher, ela é o corpo nesse relacionamento. E se a gente for ver o corpo, ele faz com que tudo flua, né? As mãos, ó, movimentam, os pés movimentam. Então, a mulher, como corpo nesse relacionamento, ela vai ter todo um manuseio, vai fazer todo um contorno, vai fazer todo um movimento dentro do seu lado, dentro do seu relacionamento. O homem vai agir mais racionalmente e a mulher vai colocar a sua desenvoltura dentro desse relacionamento, para que as coisas se encaixem e fluam de forma perfeita, como Deus fez para que fosse. E se a gente for ver, a sociedade, ela diz que a mulher, quando ela é uma mulher submissa, ela é uma mulher dominada, não é uma mulher que não é respeitada, que muitas vezes é humilhada. A gente vê que as pessoas, elas entendem isso como sendo uma mulher submissa, porque sim, muito tempo houve equívoco da parte de muitos homens, né, e até da religião, das pessoas em relação à submissão, e a mulher muito tempo foi subjugada pelo homem, a mulher foi muito desvalorizada, menosprezada, sim. A gente, ainda hoje, né, a gente vê que acontece isso. O homem, como sendo um ser de mais força física, muitas vezes ele faz com que a mulher seja mesmo subjugada a ele, dominada por ele, e não de forma boa, né? Porque isso não pode ser bom, mas de forma que realmente causa toda uma desestrutura e peso sobre aquele relacionamento, né? Porque não foi para isso que Deus fez o homem. E ele tem um papel fundamental dentro desse relacionamento. Mas a gente vai falar aqui sobre a mulher especificamente, porque nós somos mulheres e somos edificadoras do nosso lar e queremos levantar colunas de sustentação para a edificação dessa casa. E aí, como Deus compara o nosso relacionamento com o relacionamento dele, nós temos então um parâmetro a seguir. O marido como cabeça e a mulher como corpo desse relacionamento. E se a gente for ver aqui em Efésios 5, eu li a partir do 22, agora eu vou ler o versículo 21 que diz: por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. A outra versão fala da mesma maneira, que a gente tem que se submeter uns aos outros. Assim como fala aqui que a esposa tem que se submeter ao seu marido e o marido se submeter a Cristo. Ou seja, aqui nós temos a submissão ou sujeitar-se, né, não de forma como muitos pensam que é a dominação do homem sobre a mulher. Tanto que aqui diz que nós devemos nos submeter uns aos outros. E o que é submetermos uns aos outros, né? É colocar o outro em primeiro lugar nas nossas vidas, pensar no bem-estar do outro, né? Porque o casamento, na verdade, é isso. A gente se une um com o outro, um tentando fazer o outro feliz, não é? Quanto mais eu busco fazer o meu marido feliz e ele me busca fazer feliz, mais nós somos felizes nesse relacionamento. Mas quando a gente quer buscar nossa felicidade individual, aí as coisas não vão para frente, não é? E aqui é o que está dizendo. Nós devemos procurar nos sujeitar uns aos outros com amor, com paciência, procurando o bem do outro, do nosso próximo. E da mesma forma, dentro do nosso lar com o nosso marido, devemos nos sujeitar
Por quê? Porque nós queremos o bem do nosso marido, o bem da nossa família. Então, muitas vezes, a gente ceder a certas situações não estar sendo subjugada por um homem ou estar sendo dominada por um homem, mas é estar fazendo com que a sabedoria de Deus ela tome lugar na nossa casa e nos faça realmente mulheres que edificam. E aí você pode me dizer assim, mas por que o homem tem que estar à frente? Porque isso é dominação, isso é preconceito, é machismo, né? Como a gente diz. A gente vê as pessoas falando hoje em dia cada vez mais, né? O feminismo diz que isso é machismo, né? O homem querendo dominar a mulher, mas não tem nada a ver com isso. Quando a gente vai ver na sociedade, em todas as esferas, existe sempre uma hierarquia, não é? Numa sala de aula existe uma pessoa que tem que tomar a decisão ali, além dos alunos, né? Que é o professor. Numa empresa existe o chefe, né? Você talvez tenha um chefe, o chefe é responsável por tomar decisões que não podem todos tomarem. Né? Tem que ter uma pessoa que tome uma decisão quando não entram-se em consenso. Então, para tudo no governo, existem pessoas, autoridades que estão acima de outros que têm que tomar decisões. Senão fica tudo uma bagunça. Então tem que haver um lugar para cada um, não é? Tem que haver alguém que tome a decisão, se não houver um consenso entre os dois lados. Então, por isso Deus escolheu o homem, por o homem ser mais racional, por o homem conseguir pensar além das emoções. E para nós, Deus nos deu outros atributos divinos, maravilhosos, que fazem com que as coisas dentro de um lar fluam com a beleza que realmente o Senhor preparou para ter dentro de um ambiente de uma família. Então, eu queria desmistificar isso no seu coração. Se você é uma mulher que acha que se submeter ao seu marido é ser dominada por ele, esse pensamento está errado. Deus não quer que você seja dominada pelo seu marido, mas Deus quer que você seja uma cooperadora. Como o Senhor disse, que fez a mulher para ser o quê? Auxiliadora do homem, auxiliadora do seu marido. Quem auxilia está lado a lado. Então, o ambiente que Deus quer para nós como casais e nós como esposas é que nós sejamos aquela que está do lado do nosso marido, apoiando, aconselhando, lutando pelo mesmo ideal, pelo mesmo objetivo. Porque muitas vezes os casais estão dentro de um relacionamento onde um está indo para um lado e o outro está indo para o outro. Isso não tem como dar certo. Nós precisamos caminhar na mesma direção, cada um fazendo o seu melhor para que as coisas aconteçam do jeito que ambos sonham, né? Que desejam, que almejam chegar nessa família, nesse relacionamento. Então, que o Senhor ele possa trazer entendimento ao seu coração. Se você é uma mulher que não é uma mulher dócil, né? Como aqui a palavra diz que nós devemos ser, uma mulher fácil de lidar, uma mulher frágil, nesse sentido de não se endurecer na hora de tomar uma decisão que você não aceita, que você não concorda, que você possa respeitar o seu marido como autoridade e você conceda a ele esse lugar dentro do seu lar, porque pertence ao homem, não é? Alguém tem que tomar a decisão. Muitas vezes nós não vamos concordar, mas que nós sejamos mulheres sábias dentro do nosso lar e que nós possamos, mesmo não concordando, apoiar a decisão do nosso marido e não sermos aquelas que julgam quando muitas vezes essa decisão não foi correta e as consequências vêm. Que nós não sejamos mulheres que trazem um peso sobre esses homens, porque eles já têm o peso da responsabilidade de ter que decidir e conduzir em muitas decisões. Então, que nós sejamos essas mulheres dóceis, fáceis de lidar, que a gente ouça os nossos maridos, aconselhe e que a gente possa nos submeter à decisão que eles venham a tomar, mesmo que seja diferente do nosso entendimento. Deus abençoe você, que esse vídeo possa trazer esclarecimento ao seu coração, que o Senhor te faça uma mulher sábia, que essa coluna da submissão seja levantada dentro do seu lar e que você possa ser uma mulher que conduz a sua casa como o corpo conduz, né? A estrutura de um ser humano. Que você possa ser essa mulher cheia de sabedoria da parte de Deus, em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo.